Bem-vindos ao canal Em Tempos de Angústia vamos falar de esperança. Vamos dar a continuidade sobre o assunto como árvores. Indico a você que assista o primeiro vídeo e vamos dar então prosseguimento a esse entendimento. A primeira referência bíblica que eu trago para vocês, e já falei no primeiro vídeo, é o Salmo 1, Terrilim, que diz assim: Bem-aventurado o homem, Ish, né? Homem em hebraico é Ish, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei Torá de Yahuwah, né? Aqui eles colocam como Yehová, irmãos, mas está errado. Quem quiser saber mais sobre o nome do Criador, acesse o estudo do Salmo 8. Lá eu falo e esclareço todas essas questões. Então, e na sua Torá medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois Yahuwah conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, vamos fazer uma pequena análise aqui. Por que nós podemos trazer, né, lá para o Éden, este salmo, tá? O salmista talvez estivesse pensando justamente, né, nos seus pais, né, vamos chamar os primeiros, né, que pisaram essa terra, para dizer: bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, né? Infelizmente, a Rava, né, Eva, como é conhecido, ela foi pelo conselho da serpente, Nahash, né? Aquele ser que ingenuamente as pessoas pensam que seja realmente um réptil, tá? Mas isso representa a figura de Hassatã, né? O adversário. Satã, em hebraico, quer dizer adversário, né? Que nós conhecemos como diabo. Então, ali, ao invés dela estar fazendo coisas que edificassem a vida dela, em obediência às ordens do Todo-Poderoso, que justamente era para que eles estivessem cuidando do jardim, né? Tivesse a sua a ocupação, a mente ocupada. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para que a nossa mente não esteja desocupada. E a melhor coisa pela qual nós podemos ocupar a nossa mente é com as coisas do Todo-Poderoso, com a palavra do Todo-Poderoso. Então, a mente, quando ela está vazia, como diz o ditado muito conhecido, oficina do diabo. E foi o que aconteceu com Eva, tá? Então, ela andou no conselho da serpente, Nahash. Ela andou no conselho da serpente. Ela se deteve no caminho desse maior pecador. O que é um pecador? O que é pecado? Pecado é a transgressão à Torá. Essa é a definição de pecado. E Hassatã, o diabo, o adversário, ele foi o pai dos transgressores, né? Ele foi o que começou essa transgressão, essa rebelião de desobediência, tá? Então ela andou no caminho deste maior transgressor, vamos falar assim, da Torá, que é Hassatã. Se assentou para conversar com ele, porque depois, mais adiante, ela tem um diálogo com este ser, tá? Ela dá ouvidos para ele, ela se assenta na roda deste maior escarnecedor da palavra do Todo-Poderoso.
E o que aconteceu? Ela não teve o seu prazer na Torá de Yahweh, porque se ela estivesse tendo prazer nas coisas do Todo-Poderoso, ela não estava com a sua mente desocupada. Como diz aqui, na sua Torá, medita de dia e de noite, tá? Então, é por isso que nós temos que ter a mente ocupada. Não ficar com a mente vazia. Não temos nada para fazer? Vamos ocupar a nossa mente, primeiramente ocupar a nossa mente com as coisas do Todo-Poderoso de dia, né? É importante a gente ter um tempo dedicado a meditar. Isso é mandamento, irmãos, não é simplesmente eu te indico, te dou uma sugestão. Não, medita na Torá de Yahweh, de dia e de noite. Então, de dia, começa o dia bem. Começa com a tua mente com a palavra do Todo-Poderoso. E quando nós lemos a palavra do Todo-Poderoso, existem duas coisas que vai acontecer. A gente vai saber o que não devemos fazer no nosso dia, que isso constitui o chamado pecado, e o que devemos fazer, né? Então, o que fazer e o que não fazer. E se eu começo o dia tendo isso dentro de mim, vai ser um ótimo dia para mim. Vai ser um excelente dia aqueles que estão ao meu redor. E à noite, né, eu tenho que fazer isso, porque é uma forma de eu estar em gratidão, né, a tudo que eu recebi do Todo-Poderoso. Eu vou estar lendo, meditando, guardando essa palavra para eu deitar, descansar, e os meus sonhos vão ser bons, né? Eu vou ter uma boa noite de sono. Então, toda a palavra do Todo-Poderoso, irmãos, é para o nosso bem. E aqui ele diz, ele é como árvore. Aqui está dizendo que ele quem? Ele está falando de quem? De quem? O homem que não anda no conselho dos ímpios. Está falando deste aqui. O que não anda no conselho dos ímpios. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Junto à corrente de águas. Não é numa água parada, irmãos. Tá? É uma corrente, é uma água que flui, é uma água límpida, é uma água que tem nutrientes. O que é sempre que nós temos em relação à palavra? Eu já falei no vídeo 1, né? A água viva, né? É com relação a Mashiach e a Rushua, é essa água viva. A conversa que ele tem com a samaritana lá no poço, leia lá, tá? João 4. E nós temos essa referência à água em todas as Sagradas Escrituras. É uma água, ela é viva. O que é uma água viva? É aquela que ela tem movimento. Ela não é uma água parada, não é uma água estagnada, tá? A água parada, a água estagnada, ela sempre remete a uma água que ela tem pouca oxigenação, porque o oxigênio ele vem pelo movimento da água. Tanto é que se você tiver um aquário na sua casa, você tem que botar um motorzinho, né, dentro da água para fazer bolhas de ar ali, fazer um movimento na água para produzir oxigênio para os peixes. A mesma coisa com relação a esses riachos. Eles estão em movimento e eles têm vida. Uma água estagnada, ela é uma água morta, ela não tem vida em si. Tá? Geralmente é uma água contaminada, é uma água não é boa para consumo, certo? Então, existem essas referências que quando a gente está estudando as Sagradas Escrituras, nós temos que buscar essas relações para dentro da vida da gente. Não é à toa que o salmista está fazendo toda essa relação, nos comparando como árvores. Eu sou como realmente uma árvore? Não, ele está fazendo uma metáfora, ele está fazendo uma comparação, tá? Então, estes homens justos, que não andam no caminho dos pecadores, dos escarnecedores, são como árvores, mas que tipo de árvores? Plantada junto a correntes de águas. Então, ele está plantado onde há vida, onde há uma água viva, não uma água morta,
que no devido tempo dá o seu fruto. Então, o fruto vai ser um fruto bom, porque ali tem muito oxigênio naquela água, tá? As raízes da árvore vão ter um bom fluxo de nutrientes, então o fruto vai ser bom. Então, se as nossas raízes estão em águas que não sejam a água da vida, né, e a rochua, ela não vai ter uma nutrição boa e não vai produzir bons frutos. Ela vai produzir frutos transgênicos, vamos chamar assim, algo que não é natural, algo que não é bom para a saúde. Eu também estou usando metáforas, tá? Então, quando a gente vai a outros ensinos, a outras doutrinas que não seja a palavra do Todo-Poderoso, eu estou me alimentando de uma água morta, uma água impura, estagnada e automaticamente, consequentemente, os frutos que vão ser gerados em mim não vão ser frutos bons de se comer, certo? Então ele nos compara aqui, ó, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, isso se refere a nós, somos como árvores, é a questão da bênção e da maldição. Isso do início de Bereshit, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver essa relação. O que você quer para a sua vida? A bênção ou a maldição, tá? E aqui ele completa, os ímpios não são assim. Quem são os ímpios? Rachá. O que é rachá? Perverso, criminoso, culpado de crime, hostil a Deus, ao Todo-Poderoso, né? Culpado de pecado contra Deus, tá? Então, este é o ímpio. Eles não são assim. Eles são como uma palha. O que é uma palha? Algo seco, algo que não produziu, né? Que o vento vai dispersar, né? E essa mesma palha, a palavra diz que será juntada e queimada, né? Num fogo que não se extingue. Então, os ímpios, esses perversos, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois Yahweh conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, não, irmão, nós temos que ter temor, né? E não achar que você pode ter uma aparência de justo, mas as suas atitudes é de ímpio. Aparentemente você é uma árvore boa, mas no fundo, né, você é uma árvore seca, você é uma palha. Você não está se nutrindo dessa água da vida e os seus frutos não são bons para comer, certo? Os homens podem enxergar você como uma árvore boa, mas o Todo-Poderoso sabe quem realmente cada um é, porque ele conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Ele sonda, ele sabe exatamente quem nós somos verdadeiramente. Então, não finja ser o que você não é. Se arrependa enquanto ainda há tempo. Nós temos dois protagonistas bem no primeiro livro das Sagradas Escrituras, Bereshit, né, que é no princípio, que são duas árvores, tá? Nós vamos lá para Gênesis 2, no versículo 9, diz assim: do solo, Adamá, solo quer dizer Adamá, é daí que vem a palavra Adam, fez Yahweh, Elohim, Todo-Poderoso, né, brotar toda sorte de árvores. Então, não era somente duas árvores que existiam no jardim, como muitas pessoas dizem, né? Existia toda sorte de árvores, tá? E essa toda sorte de árvores agradáveis à vista, mas não era somente agradáveis à vista, boas para alimento. É isso que eu acabei de dizer. Não basta ser uma árvore agradável à vista. Tem que ser uma árvore boa para alimento. Tem aquela passagem, né, que a Roshua passa por aquela, acho que era figueira, e ele queria tirar o fruto dela para se alimentar, e ela não estava produzindo frutos, e ele a amaldiçoou,
Porque ela não pode ser uma árvore boa à vista somente, né? Bela, ter uma boa aparência, mas ela tem que produzir frutos. Então, aqui tinha várias árvores no jardim, de toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também, veja bem, ele separa as árvores, essa categoria de árvores, e está colocando uma outra categoria de árvores. E também a árvore da vida, Etz Haim, né? Conhecido como Etz Haim. Rai é vida, Raim, vidas. Então, Etz Haim, a árvore poderia ser das vidas, né? Mas no sentido de o hebraico tem essa questão, né? Por exemplo, aqui nem Elohim, né? Ele tem esse plural que dá um significado mais profundo para a palavra. Então, árvore da vida no meio do jardim. No meio do jardim. Algo que está no meio, né, tem uma relevância. No meio do jardim. Né, vai adicionar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. Ele diz que a árvore da vida estava no meio do jardim, certo? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora nós vamos para o verso 16, Gênesis 2:16. E Yahweh Elohim, o Todo-Poderoso, lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, aquelas que eram boas de aparência e davam frutos bons para alimento, essas eles poderiam comer, certo? Inclusive a árvore da vida, tá? Aqui não está especificando, não está tirando a árvore da vida, certo? Então, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, isso incluía aquelas árvores que nós comentamos, mais a árvore da vida, certo? Mas, aqui ele está botando uma exceção. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Esse era o mandamento. Essa árvore aqui, do bem e do mal, não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele não disse o porquê, ele deu uma ordem. Nós temos que entender isso, irmãos. Toda vez que existe uma ordem, um mandamento, nós não necessitamos saber o porquê, mas nós necessitamos obedecer. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Todo-Poderoso. E se o Pai, ele dá ordens para o nosso bem, os pensamentos a nosso respeito são de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, é isso que diz a palavra. Então, basta, é a única coisa que ele pede de nós, obediência. Só façam isso que eu estou ordenando para vocês. Podem comer de todas as árvores, mas como que é essa natureza caída do ser humano? Podia ter 1000 árvores no jardim, boas para comer, mas tinha 1001 árvore ali que não podia comer, pois foi justamente essa árvore que chamou a atenção, né, para ser comida. Por quê? Porque eu junto a essa questão que eu falei antes, né, ao invés deles estarem tomando conta do jardim que foi dado para eles administrarem, estavam fazendo o quê? Passeando, né? Passeando. E ainda, pelo que a gente entende, a ordem era, né, para que os dois estivessem sempre juntos, né? Eva provavelmente saiu um tempo, se afastou do marido, certo? Ela se afastou a uma distância que deu tempo de ser seduzida por Nahash, né? Por essa serpente que ela fala sobre Hassatã, né? Serafim, essa serpente abrasadora, serpente de fogo. Então, irmãos, sobre essas árvores aqui, eu quis fazer essa introdução, né?
que depois então ela acaba por comer, né, essa árvore que não era para comer, e o resto da história todos vocês conhecem. Mas agora eu quero falar sobre a redenção, certo? Livro de Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12. Adão e o Mashiach. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ser dada a Torá, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há Torá. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Elohim e o dom pela graça de um só homem, Yahusha, ou Machia, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Yahushua o Mashiach. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, tá? Então, aqui está falando justamente o que falei atrás, sobre o pecado de Adão, né, de Adão e Havá, certo? Trouxe essa condenação. Pelo Mashiach veio a justificação, veio a redenção. Então, vamos ler em Isaías 53, verso 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahweh? Porque foi subindo como renovo, que é um renovo, um galho novo, né? Uma árvore nova, perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Mais uma vez aqui, né, com relação ao próprio Mashiach, ou comparando a uma árvore, certo? Porque foi subindo como renovo, como uma árvore nova. Renovo é isso, tá? Uma árvore nova. Então, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, aqui, fugindo um pouco do assunto, cai por terra, né, aquela figura do Cristo da Igreja Católica, né, aquele loirinho europeu, de olho azul, né? Então cai por terra, porque aqui está dizendo que ele não tinha formosura alguma, não tinha beleza alguma, não tinha aparência que se chamasse atenção. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certo? Então, é bem a contramão daquilo que nós aprendemos no sistema religioso, né? De que o Mashiach seria ali o protótipo de um homem bonito, né? Que chama atenção. Mas não, ele não tinha beleza alguma. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito,
ferido do Todo-Poderoso e oprimido, mas ele foi transpassado, halal. Vamos ver o que é essa palavra, halal. Profanado, contaminado, corrompido, né? Ele foi então transpassado pelas nossas transgressões. Aqui é bem específico, irmãos. Ele foi transpassado. Ele se fez pecador. Ele se fez pecador por nós, né? Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Inclusive a palavra para iniquidade é avon. Tá? Então, quer dizer, iniquidade, culpa, basicamente é isso, iniquidade, certo? Pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, raburá, vamos ver o que é essa palavra. Feridas, né? Por tudo que ele passou, né? Fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tá? Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, né? Mais uma referência à árvore, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nunca, irmãos, nunca fez injustiça, nem dolo, algum se achou em sua boca. Todavia a Yahweh agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade de Yahweh prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Tá? Vamos parar por aqui. Irmãos, o que ele levou sobre si, né? Quando foi levado ali para ser imolado, crucificado. Ele levou um madeiro, certo? Ele levou um madeiro. E o que é madeiro? Madeiro é uma madeira, né? Realmente refere-se à madeira, certo? É isso que ele levou sobre si. Esse madeiro, irmãos, representa nós, tá? Representa nós. Por isso que eu fiz toda essa introdução de que nós somos, metaforicamente, comparados a árvores. Então, ele levou essas árvores sobre si. Ele levou a cada um de nós aonde? Nas suas costas, né? Como um fardo. O que a gente leva nas costas? Um fardo. Ele levou este fardo, ele carregou este fardo pesado que representa cada um de nós. Aqui Isaías 53 está falando, ele nunca pecou, ele nunca teve transgressão alguma, ele é 100% justo, 100% puro, 100% kadosh. Nele nunca se achou transgressão alguma. Se tivesse sido achado alguma transgressão, o Todo-Poderoso não poderia ter enviado ele, porque o cordeiro tinha que ser dado em sacrifício, um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem nenhum tipo de deficiência, né? Nenhum tipo de coisa que o descredibilizasse para ser um sacrifício. Tá? Então o Machia, ele é perfeito,
E ele foi o único, o único apto a poder carregar em suas costas esse madeiro pesado, né, que representa a cada um de nós. Romanos 3:21. Mas agora, a parte da Torá, o jeito do Todo-Poderoso de tornar as pessoas justas à sua vista foi esclarecido. Ainda que a Torá e os profetas também testemunhem a respeito dele, trata-se da justiça que procede do Todo-Poderoso mediante a fidelidade de Yahshua, de Yahushua, o Mashiach, para todos os que confiam. Não há diferença se alguém é judeu ou gentil, porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor do Todo-Poderoso. Mediante a graça divina, sem merecê-la, todos recebem a condição de serem considerados justos diante dele, por meio do ato que nos redime de nossa escravização ao pecado, realizado pelo Mashiach Yahushua. O Todo-Poderoso ofereceu Yahushua como capará, como expiação pelo pecado, mediante sua fidelidade no tocante ao sangue da sua morte sacrificial. Isto vindicou a justiça do Poderoso, porque em sua tolerância não havia passado por cima, sem punir nem remir os pecados que as pessoas cometeram no passado. E ela vindica sua justiça na era presente, ao demonstrar que ele é justo e também aquele que torna pessoas justas por causa da fidelidade de Yahushua. Amém? Romanos 5, 18 ao 19. Em outras palavras, da mesma forma que por meio de uma ofensa todas as pessoas incorreram na condenação, também é por meio de um ato de justiça que todas as pessoas são consideradas justas. Levítico 6, 1 ao 6. Eu quero fazer, irmãos, uma comparação para vocês de outra questão que nos remete a entendermos que nós somos ali esta árvore, tá? Que foi colocado o sacrifício em cima. A Bíblia ela deixa vários spoilers, vamos falar assim, de nós fazermos essa conexão, fazer esse link do sacrifício do Mashiach, tá? Então, aqui fala o seguinte, capítulo 6, do 1 ao 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais Yahweh a Moshe, Moisés, dizendo, quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra Yahweh e negar ao seu próximo, o que este lhe deu em depósito ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou que tendo achado o perdido, negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou. Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence e lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho a Yahua um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante de Yahua e será perdoada de qualquer coisa, de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Então aqui está falando do carneiro, né, do cordeiro, que tinha que ser trazido. Mas aqui eu quero falar sobre a lenha no altar de bronze, certo? Eu acho que eu perdi a referência, eu vou procurar aqui para vocês. Levítico 6, 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, Mishbeach, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele
queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, a lenha, a gente sabe que a lenha, ela vem da onde? Da árvore, né? Da madeira da árvore. Então, essa lenha, tá? Era queimada para que ali sobre essa lenha fosse colocado o sacrifício, né? O cordeiro, tá? Então, essa referência do cordeiro sobre a lenha. Outra referência que nós temos é no livro de Êxodo, no capítulo 12, que nós vamos ver sobre a questão do êxodo, quando eles tinham que colocar o sangue nos umbrais das portas, tá? Então, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, tá? Então, este sangue foi ordenado para que fosse aqui, ó, tomarão do sangue e o porão, após sacrificar o cordeiro, né? Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. A porta, né? Porta, Dalet, apesar de ela corresponder, né? À letra hebraica também, né? O Dalet, né? Porta, ele corresponde ao Tav, o Tav, porque ele tem um formato justamente, né, desta porta. E Tav quer dizer sinal, e foi justamente esse sinal com esse sangue sobre a madeira, né, porque os umbrais da porta eram de madeira. Então foi sobre essa madeira que foi colocado o sangue. Lá no madeiro, quando ele foi pregado, né, foi derramado o seu sangue aonde, irmãos? Sobre o madeiro, tá? Mesma coisa que aqui, foi derramado o sangue neste madeiro. Outra referência também que nós temos sobre madeira é com relação à arca de Noé, né? A arca de Noé também ele deu ordens para que fosse feita, né, de madeira. Então tudo isso representa, são figuras que falam sobre este sacrifício deste sangue que foi derramado ali sobre as árvores, sobre o madeiro, né? Na verdade chamam de cruz, mas o correto é madeiro, que corresponde a cada um de nós. Nós, como culpados, irmãos, nós somos, né, os delinquentes, nós somos os criminosos, vamos chamar dessa forma, tá? Porque aqueles que eram levados à crucificação, que era a pior das mortes, né, eram justamente ali pessoas delinquentes da sociedade, marginais, criminosos. Eles eram então condenados a esta morte de cruz, né, de madeiro. Então, na verdade, nós somos esses delinquentes, nós somos esses criminosos, porque nós é que pecamos. Nós é que o que é esse crime que nós cometemos? Nós desobedecemos a palavra do Todo-Poderoso, certo? Daí tu vai dizer assim, mas eu não estava lá no Éden, né? Se eu tivesse lá no Éden, eu não teria feito dessa forma. Será, irmãos? Será? E outra questão, para quem eu não vou entrar em questão agora, né? Mas eu acredito na pré-existência e sabemos, né, que nós somos lançados aqui nesse exílio, né, porque justamente na morada celestial, na nossa pré-existência, nós pecamos. Provavelmente nós quebramos cada um dos 10 mandamentos. Então, nós fomos jogados nesse exílio, assim como prefigura o exílio do Reino do Norte e principalmente o exílio do Reino de Judá. Prefigura essa questão, tá? Então, aí justifica a questão de que todos pecaram e destituídos foram da glória de Yahweh, certo? Então, nós somos esses criminosos, nós pecamos, nós fomos destituídos, certo? Então, era para nós, cada um de nós,
sermos executados naquele madeiro. Só que nós, sendo executados no madeiro, nós iríamos morrer e não herdaríamos a vida eterna. Nós iríamos para a condenação da morte eterna, tá? Então, foi necessário esse cordeiro perfeito, né? O nosso Mashiach, ele representa esse sumo sacerdote também, tá? Sabemos que o sumo sacerdote, ele adentrava no lugar santíssimo, né? Do tabernáculo uma vez no ano, no dia da expiação, Yom HaKippurim, para fazer a expiação pelos pecados do povo. Eles faziam uma vez nessa data, no dia da expiação. Além, obviamente, né, de todos os outros rituais, né, que eram feitos durante todo o ano. Só que cada ano o sumo sacerdote tinha que repetir este ritual de expiação, certo? Mas o nosso Mashiach, né, o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, ele, através de um único ato, dessa expiação definitiva, ele adentrou uma definitiva vez no Santíssimo Lugar, para fazer essa expiação definitiva por cada um de nós, certo? Isso fala em Hebreus 9, 11 ao 14. Diz assim: o sacrifício do Mashiach não se repete, é perfeito e eficaz. Quando, porém, veio o Mashiach como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, né? Quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, tá? Então, ele fez essa eterna redenção, ele foi o único digno a fazer isso por nós, certo? Então, a árvore tem essa conotação, né, com relação a nós, que, como eu já falei anteriormente, Yahushua nos carregou, foi pregado sobre nós, tá? Porque ele foi um substituto, certo? Ele nos substituiu. Como eu falei antes, era para nós estarmos sendo pregados, era para nós termos morrido. Só que para a única condição de vida eterna era ele se dando em sacrifício por nós. Então, irmãos, essa é a mensagem, tá? Sobre a questão de madeira. E comecem, irmãos, a estudar as Sagradas Escrituras, fazendo esses links. É assim que a gente estuda, tá? Ninguém é mais capaz do que o... Eu não sou mais capaz do que vocês, eu não sou mais inteligente que vocês, ou eu não sou... recebi um dom maior. Não. Obviamente que o ensino não é dado a todos, né? Mas você pode, na sua casa, né, em comunhão com o Todo-Poderoso, com a Ruach HaKodesh, pedir que ele mostre essas questões mais intrínsecas, mais esses tesouros escondidos, né, que a gente possa fazer links, não ficar restrito àquela palavra, daquele lugar, e muitas vezes isso vai trazer falsas doutrinas, falsos ensinos, porque é algo que fica muito limitado. Nós temos que expandir as nossas tendas, né? É isso que fala lá em Isaías, expandir as cordas das nossas tendas. A tenda sempre ela era uma referência do lugar onde as pessoas ficavam para estudar a Torá, né? Como fala do nosso patriarca Jacó, que ele era um homem mais de tenda, né? De estar na sua tenda.
E muitos do sistema religioso interpretam, né, seria até um desrespeito com o patriarca como um vagabundo, alguém que não queria trabalhar. Não, ele era um estudante da Torá. Então, quando a palavra fala que nós temos que expandir as cordas da nossa tenda, nós temos que expandir a nossa mente para receber esses tesouros, né, do Todo-Poderoso, certo? Então, veja bem, nós começamos de um princípio que vem de árvores já como protagonistas lá no Éden. Depois a gente pegou Salmos, a gente pegou Isaías para falar, Isaías 53 para falar do Mashiach. Nós pegamos tantas referências bíblicas, nós viajamos do Tanar, conhecido como Antigo Testamento, até a Brit Hadashah, os livros poéticos, né? Nós viajamos pelas Sagradas Escrituras nesse estudo, e é isso que tem que ser feito, não se limite, né? Não fique bitolado numa coisa só, peça a revelação, ok? Eu desejo a paz a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo, sejam abençoados, em nome de Yahushua, o nosso Mashiach.